Olá, boa noite. Estamos iniciando, neste momento, a live Imunidade de Rebanho em Joinville, não, prefeito Rudo Deller. Essa live está sendo organizada, e foi organizada pelo Comitê Popular Solidariedade Joinville contra o Coronavírus, que compõe um conjunto de entidades sociais, populares e de defesa de direitos humanos organizados aqui em Joinville. E nós tínhamos a intenção de organizar uma live já há algum tempo, mas diante dos fatos recentes, né, que a mídia noticiou na nossa cidade, nós acabamos antecipando a live para o dia de hoje, né, para a gente ficar em cima dos fatos e dos atos da conjuntura. Só para apresentar rapidamente o comitê, enquanto o pessoal está entrando, né, então, o pessoal está chegando na live. O comitê ele é um comitê de entidades sociais, como eu acabei de mencionar. Ele tem por objetivo arrecadar insumos, comida, roupa, materiais de higiene, para que a gente possa cumprir com uma campanha de solidariedade com quem precisa, tá? Especialmente para aquelas pessoas que não têm tido acesso aos seus direitos, né, que têm que ser garantidos pelo serviço público. Então, esse é o objetivo do comitê. Um segundo objetivo do comitê é poder se colocar na conjuntura municipal pedindo, exigindo, cobrando do poder público que ele cumpra com a sua função primordial, histórica, de cuidar do cidadão, cuidar das pessoas e garantir a vida das pessoas. Então, é um pouco esta a intencionalidade do comitê. Queremos convidar vocês para conhecer um pouco mais do comitê nas redes sociais. O comitê tem uma página no Facebook, tem também uma página no Instagram, tem um manifesto que a gente convida as entidades que estão aqui assistindo, as pessoas, para que, se quiserem conhecer o nosso manifesto e assinar o manifesto, está disponível para que vocês possam fazer. Eu, antes de apresentar as pessoas que estão aqui conosco, né, essas mulheres que estão aqui para fazer esse debate, eu vou me apresentar. Eu sou Márcio Cruz, sou sociólogo, pesquisador do Instituto de Direitos Humanos, o IDS, né, que tem sede em Porto Alegre, mas a gente tem uma seção aqui em Santa Catarina, e eu moro em Joinville, então estou aqui pelo IDS, e vou apresentar já as convidadas aqui desta noite, que muito prontamente se colocaram à disposição. Nós convidamos de ontem para hoje, e muito prontamente se colocaram à disposição para estar aqui com a gente. A Enilda Mariano Stolf, que é técnica de enfermagem há 24 anos, é também bacharel em Direito, e é diretora do Centro de Saúde de Santa Catarina há 6 anos, e há 6 anos é coordenadora da subsede de Joinville. Temos conosco também a Antônia Maria Grigol, que é enfermeira sanitarista, enfermeira do trabalho, mestre em saúde e meio ambiente pela Univille, foi secretária de saúde aqui do município de Joinville, também foi supervisora do Hospital Hans-Dieter Schmidt e professora da Faculdade de Enfermagem do IELUSC por 22 anos. É atualmente diretora de formação do Sindicato dos Professores das instituições privadas da região norte aqui de Santa Catarina. E temos também a Jane Becker, que é presidente do SINSEG, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Joinville, Garuva e Itapuá, professora de língua portuguesa há 19 anos na rede pública e privada de educação, e faz parte do Simpro Norte e é militante de movimentos sociais aqui de Joinville. Então, eu queria muito agradecer vocês pela oportunidade, pela confiança, pela disposição de fazer parte dessa primeira live do comitê, né? E já queria dar início. A ideia é que a gente tem um bate-papo aqui, né? A gente não tem... Nosso compromisso aqui é elucidar um conjunto de inquietudes, né, que a sociedade tem e que as pessoas que acompanham o comitê tenham, tá? A partir de uma lógica ou de uma premissa de defesa da vida, né? Então, essa é a premissa
que a gente está construindo aqui para convidar vocês para essa live. Então, eu queria muito agradecer e queria já dar início, né? Nós tivemos declarações recentes do Poder Público Municipal, tá? Na quarta-feira desta semana, defendendo ou propondo e defendendo uma política daquilo que nós estamos aqui chamando, que parte de interlocutores da ciência, estudiosos chamam de imunidade de rebanho, tá? E também o isolamento vertical, tá? Seria isolar as pessoas que que estariam num grupo de risco, tá? Daquelas que não, para que isso possa criar uma espécie de anticorpos naquelas pessoas que não estão de risco e gerar essa imunidade. Então, eu queria, inicialmente, passar, então, para a Antônia, tá? Para que ela me permite a intimidade de chamar de Antônia, assim, né? E pudesse falar para a gente um pouco o que significa isso, né? O que tu tens para nos ofertar de informações sobre os impactos de uma possível, e a gente espera que não ocorra, aplicação de política deste perfil aqui em Joinville. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Márcio, boa noite, Jeane, boa noite, Enilda. É um prazer estar com vocês nessa live e discutir um pouco essas questões que vêm permeando as gestões que estão conduzindo os processos, principalmente agora em tempo de pandemia. Queria dizer que o coronavírus, a Covid, não é uma gripezinha, é muito séria, e primeiro a gente precisa proteger a nossa vida ficando em casa, quando possível. Imunidade de rebanho ou imunidade coletiva é um termo que existe na saúde pública e que a gente estuda isso, eu estudei na faculdade, lá na década de 80 ainda. Então, é o efeito de proteção que surge em uma população quando a gente aplica um percentual de proteção. Ou seja, se eu tiver vacina, tá, para uma determinada doença, como, por exemplo, o sarampo, eu vacino 95% da população contra o sarampo, eu vou ter 100% da população protegida. Então, isso é imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. No caso da Covid, é muito difícil a gente saber como seria o impacto disso, uma vez que nós temos pouquíssimos dados em relação à Covid, né? Os dados são recentes, a pandemia, se a gente for olhar os dados da China, a gente tem o início em janeiro, nós tivemos os primeiros casos aqui no Brasil no início de março, então nós tivemos tempo suficiente para nos preparar, mas nós também aqui no Brasil não acreditamos que seria uma coisa tão séria, e as autoridades então negligenciaram. Vocês veem que nós ainda hoje enfrentamos a dificuldade de equipamento de proteção individual. Então, quando a gente fala em proteção e imunidade de rebanho, tá? Para populações gerais, e no caso da Covid, os cientistas, eles têm sido mais ou menos unânimes, eles têm dito que nós temos que contaminar cerca de 70% a 80% da população, só que isso tem um impacto nas mortes, porque nós temos 1% de morte das pessoas que se contaminam com a Covid. Então, por exemplo, Joinville, nós temos 600 mil habitantes. Se a gente for pensar em 1% da população, nós teríamos 6 mil pessoas mortas. E é isso que nós queremos? Então, a gente percebe que não é este o modelo adequado para se adotar num município como Joinville, porque estas mortes podem ser evitáveis. E como é que a gente evita a morte? Claro, o isolamento social é importante, a higienização é importante, adotando as medidas de proteção, e nós vamos ficar repetindo várias vezes aqui, Márcio, porque essas medidas são bastante significativas e devem ser adotadas. Então, higienização, o isolamento social, quando possível, a gente entende que tem gente que precisa sair para trabalhar, nós entendemos que tem gente que precisa, os profissionais de saúde, por exemplo, são essenciais, os profissionais de supermercado são essenciais, mas isso, né, precisa ser adotadas as medidas de proteção, certo?
E outra coisa que o prefeito falou na sua entrevista nessa semana foi do isolamento vertical. Eu acho que no decorrer da live a gente vai conversar sobre isso, mas o isolamento vertical é uma proposta que já vem sendo discutida e vem sendo discutida geralmente pelos gestores que não têm compromisso com a vida. E eles, como é que eu vou fazer isolamento vertical de grupo de risco? Por exemplo, numa família onde moram 5 pessoas. 3 pessoas saem para trabalhar, uma criança sai para ir à escola, porque agora vem se discutindo a questão da volta às aulas, e duas pessoas idosas ficam em casa e moram numa casa com 3 cômodos. Então, você não tem como fazer esse isolamento social. Então, é bastante perigoso, tá? A gente propor isolamento vertical, até porque na literatura ele não existe esse conceito. Então, foi criado pela política e não pela ciência. Seu microfone está desligado. Desculpa, eu desliguei o microfone, como eu estou em casa, né? De vez em quando dá um ruído, eu achei melhor desligar. Obrigado por me avisar. Como você já deu o gancho, né? Falando um pouco das iniciativas que estão surgindo, né? De poder liberar escola, liberar ônibus, eu já queria passar, então, a pergunta para a Jane Becker, né? Que é presidente do SINSEG aqui de Joinville, que tem entre os servidores públicos os servidores da saúde, os servidores da educação, que são a maior contingente de servidores do serviço público, além de outros servidores e servidoras que também estão vinculados. Como é que você vê, Jane, essa possibilidade, o impacto que isso pode trazer para os servidores e para as servidoras e para a comunidade que tem que conviver com os servidores e servidores todo dia, né? Porque é importante dizer que a educação recebe criança todo dia na escola, né? Não é de vez em quando, né? A saúde recebe toda semana, todo dia também. Como é que você vê essa possibilidade, neste momento da pandemia, de uma flexibilização deste tipo aqui em Joinville? Olá, Márcio, boa noite. É um prazer estar aqui nessa frente também, né, com a companheira Antônia e com a Enilda, né, já fizemos aí em Joinville, na região, vários enfrentamentos aí em defesa, né, da classe trabalhadora, e nesse momento, como disse muito bem a Antônia, né, eu acho que da saúde nós não teríamos pessoa melhor para falar sobre essa questão do que a Antônia, né, com todo o conhecimento que ela tem. Então, como bem disse a Antônia, a pandemia da Covid-19 é uma situação atípica que nós, num geral, não tínhamos conhecimento e nem noção, né, da proporção e, entre aspas, né, do estrago que essa pandemia poderia causar. Mas, desde o dia 16 de março, quando nós tivemos aí a primeira e única mesa de negociação com o governo Udo Deller aqui em Joinville, nós já, naquela mesa de negociação, a nossa primeira reivindicação foi o isolamento social nas unidades escolares. Porque nas escolas, as crianças que não têm autonomia, né, elas não têm maturidade para ter os cuidados de higiene pessoal, para ter os cuidados necessários, né, na tentativa de impedir que o vírus se alastre. Isso é um exemplo apenas, né? Nas escolas, é o maior local de propagação do vírus. Então, foi aí que a gente já, na mesa de negociação, a gente solicitou ao prefeito que fizesse o isolamento, que colocasse em isolamento social as crianças, né, as unidades escolares e os CIs, para evitar a propagação do vírus. Infelizmente, o prefeito não atendeu a nossa reivindicação, né? Eu entendo que a colocação dele, né, inclusive durante a reunião, de que o Gleide,
aquele spray, né, que a gente utiliza no banheiro, poderia ser eficiente no combate ao vírus. Foi, assim, uma brincadeira, porque uma colocação dessa, né, de um gestor da maior cidade do estado, era incabível e totalmente desnecessário. Não, naquele momento, não tomou as devidas providências, o vírus foi se alastrando, mas aí, logo em seguida, com o decreto do governador do estado, o município acabou acatando. E agora, novamente, né, nesta semana que passou, aliás, esta semana, né, acho que há 3, 4 dias, veio novamente aí uma tentativa de abertura dos CIs. E aí, até como a Antônia falou, não é uma questão, tem ações que elas não são por indicação científica, mas por orientação de um governo que atende aos empresários, de um governo que pensa não na população, não na saúde das crianças, não na saúde e na vida dos servidores, mas sim nessa questão comercial, numa questão econômica, que é também importante, a gente sabe que é importante, mas em primeiro lugar, como bem disse a professora Ana Lúcia, que está acompanhando aí o nosso debate, né, servidora da base do Sinceg aposentada, né, primeiramente a vida. E nós devemos, e o governo tem que ter esse compromisso, esse comprometimento em defesa da vida sempre. E com esta ação, com essa tentativa do governo Udo Deller de reabertura dos CIs, no momento que a gente está com a curva ascendente, né, no momento, poderia dizer, eu penso, né, seguindo o raciocínio da Antônia, de maior risco de contágio, não é o momento de abertura dos CIs. É o momento de intensificar os cuidados, intensificar o isolamento social, para que aí sim a gente possa passar por esse momento catastrófico que a gente está vivendo em Joinville, no Brasil e no mundo. Mojane, pegando o gancho da sua fala, para fazer uma indagação à Enilda, me ocorreu uma informação de infectologistas, que é quase consenso, sendo o vírus muito novo, né, o coronavírus, não existe zero risco. Né? Tem risco em tudo, o risco em casa ele é menor, mesmo assim em casa a gente tem que limpar, manter constantemente vidro aberto, limpar maçaneta, limpar tomada de luz, e o risco vai aumentando à medida em que você vai se aproximando dos espaços em que ele tem maior nível de contágio. Imagino, e a gente sabe disso, que os hospitais são esses lugares, né, onde tem o maior nível de contágio. Você e o sindicato, né, o Sindicato de Saúde de Santa Catarina, como é que vocês estão vendo e que tipo de informações vocês podem nos trazer sobre como é que os servidores e as servidoras estão enfrentando o coronavírus propriamente e também a ausência de equipamentos do Estado para poder garantir a sua própria vida e a vida da sua família. Então, boa noite, Márcio, boa noite, Jane, a Ana também, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou servidora do Hospital Regional, que não é o hospital referência para o Covid em Joinville, a gente sabe que o hospital referência é o São José, mas o que acontece? E daí a realidade do regional não é diferente da realidade do São José. Não existe falta de EPI, tanto que a gente cansa de falar isso, não existe falta de EPI, não existe falta de EPI, mas existe o racionamento de EPI em todas as unidades. Então, o servidor da saúde no seu dia a dia, ele se põe em risco constantemente. Por quê? Eu não sei quem é o paciente que tem o Covid ou que não tem o Covid, então foi feito todo um esquema, né, para isolar o contato dos pacientes que têm suspeita de Covid e o que não tem suspeita de Covid, foi feito
esse controle, tentado fazer esse controle das unidades, mas acontece que tem muito paciente que chega sem os sintomas, vai para um setor que não seria um setor de Covid, daqui a pouco passou 3, 4 dias de internação, ele positiva para o Covid, e aí ele é direcionado para aquele setor que realmente é o destinado a ficar o paciente de Covid. Então, não existe uma forma de evitar que todo hospital seja um meio de contaminação, porque o paciente chega sem o sintoma, e os sintomas, como a doença é muito nova, os sintomas também são novos. A apresentação deles, uma pessoa refere uma coisa, outra pessoa refere outra, né? Muita gente referindo a falta de paladar é como o primeiro sintoma, e que não se falava nisso até então, e agora está começando a aparecer muito, né? Então, é uma coisa difícil de controlar. Então, a gente pensa, os profissionais da saúde, eu acho que na grande maioria, que teria o cuidado de EPIs, teria que ser igual para todos os trabalhadores, né? E aí, assim, se a gente for ver, hoje nós temos 20 mortes em Joinville. Se tu pegar o número de mortes há 2 semanas atrás, ele era bem menor. Se tu for começar a comparar com depois da abertura do comércio, esses números já são maiores. E está indo para uma linha crescente em Joinville, né? Então, a nossa preocupação é o que vai acontecer depois que aumentar o transporte público. Essa imunidade rebanho foi testada na Suécia, é um país totalmente diferente do nosso, não tem esse aglomero nos ônibus, quem anda de ônibus na nossa cidade sabe o que é, não é à toa que ele é apelidado de lata de sardinha, né, gente? Então, os nossos governantes não estão vendo a realidade que a gente enfrenta no nosso país. E a gente sabe que o SUS é um sistema muito bom, mas com essa história de vamos contaminar todo mundo, para todo mundo ficar imunizado, os nossos hospitais não vão ter capacidade para oferecer o cuidado adequado que tem que ter. E aí eu fico me perguntando, eu como servidora da saúde, como técnica de enfermagem, eu não quero passar pelo que a gente, e os meus colegas também não, com toda certeza, pelo que está sendo passado em São Paulo, no Rio de Janeiro, que falta respirador, o governo do estado comprou, né, 200 respiradores aí, que não chegaram ainda, que é um problema muito maior, então, assim, a gente não quer passar pelo que está sendo passado nos outros hospitais e ter que escolher quem vai para o respirador e quem não vai para o respirador. Então, essa curva, a ascendência da curva, ela tem que ser diminuída, e o isolamento social faz isso. O isolamento social é que faz as pessoas irem pegando aos poucos essa doença, e para que o SUS tenha a capacidade de prestar o atendimento correto, que os profissionais de saúde consigam dar o atendimento necessário para as pessoas. Essa doença, ela já é muito ruim, porque a pessoa fica em isolamento, ela não consegue ter cuidado com a família, então os profissionais de saúde têm que ter o tempo necessário e condições mínimas para também poder dar um atendimento humanizado para essas pessoas, né? Então, é tanta preocupação que o profissional da saúde tem e que está sendo afetado diretamente no psicológico também. Então, o nosso apelo, eu acho que é nesse sentido, assim, precisa ser mantido o distanciamento social, precisa ser dado o mínimo de condições para os trabalhadores na saúde, e a gente precisa pensar na vida, sabe? Mais importante nesse momento é pensar na vida das nossas pessoas. Vai morrer 1% das pessoas, que sejam 6 mil, como a Antônia falou, né, Antônia? São 6 mil vidas. São 6 mil pai de família, mãe de família, filhos, né? Então, o prefeito quer ser responsável por isso, sabe? Me pergunto isso todo dia, assim, essa responsabilidade, irresponsabilidades do governante. O Moisés, lá no começo dessa pandemia, até levou muito bem. A gente sabe que ele mudou de postura pela pressão dos empresários, né? Pela história da economia que vai quebrar. Se a gente pegar os outros países, a Suécia, ela está usando essa imunidade, né, de rebanho. Mas a economia lá vai quebrar do mesmo jeito. A Suécia está tendo um número de mortes per capita maior pelo Covid, sabe? Está lá no topo da lista. Então, a gente tem, só para experiência, como saber o que vai acontecer na frente. E a gente não está levando isso em consideração.
E para a gente que é da área da saúde, que cuida da vida, é muito triste saber disso, sabe? Que nós temos dados de outros países já, que a única coisa que resolveu, e que mesmo assim ainda morreu muita gente, foi o isolamento social, e aí a gente percebe que está sendo feito aqui no nosso país, colocando as vidas das pessoas em risco e a vida dos servidores e trabalhadores da saúde em risco. O Hospital Regional já teve o óbito de um servidor da saúde da linha de frente, do nosso pronto-socorro, o nosso colega que deixou muita tristeza para nós, e isso no dia a dia está afetando muitos servidores. E a gente vai continuar brigando para que seja mantido o isolamento social, porque a gente cuida de vidas. Obrigado, Enilda. Inclusive, é bom citar, nós tivemos dois profissionais da saúde, né? Que faleceram na mesma semana, salvo engano, um auxiliar de enfermagem, né? Um técnico de enfermagem do regional. Um técnico de enfermagem e uma enfermeira da Unimed. Da Unimed, na mesma semana, salvo no mesmo dia. No mesmo dia. Nós temos 20 óbitos em Joinville, seriam 10%. Né? Do total de óbitos seriam de servidores e servidoras, um servidor e uma servidora da saúde. Você falou que há 15 dias atrás, eu fui checar aqui, há 15 dias atrás nós tínhamos 10 óbitos em Joinville. Portanto, há 2 semanas atrás, em 2 semanas nós dobramos. Fomos de 10 para 20. De acordo com alguns infectologistas, que estão estudando o ciclo do vírus, a cada 15 dias ele entrega um indicador que dobra o indicador anterior, quando ele entra no pico da curva. Né? Que é mais ou menos o que a gente está olhando os dados e está imaginando que é o que está acontecendo em Joinville. Então, hoje eu estou com os dados de ontem, porque a prefeitura libera os dados às 19 horas de hoje, né? Mas nos dados de ontem nós já tínhamos 20 pessoas também na UTI. Né? Nos dados de ontem nós tínhamos 20 óbitos e 20 pessoas na UTI. O que significa dizer que são 20 pessoas que estão numa condição crítica, né, em quantidade para lidar com isso. Tu falou da Suécia, eu tomei a liberdade de pegar aqui, tem um card de uma pessoa de Curitiba que mandou para mim, chamado Luiz Henrique Melo, e ele, vou falar o nome porque está aqui, está no Facebook dele, né? E ele faz um texto, eu não vou ler, que é muito grande, mas ele termina dando um exemplo da Suécia. Ele diz o seguinte: na Suécia, que tem essa política que você mencionou, uma escola com 500 alunos da pré-escola teve um professor que faleceu por Covid-19 e 18 infectados. 18 infectados, né? A pergunta que ele faz é: como você reagiria se seu filho estivesse estudando nessa escola? Né? Se a gente começar a ter profissionais, né, que atendem diretamente o público e que tendem a ficar ou tão na situação de risco maior de infecção. Nessa perspectiva, Antônia, como é que você vê, assim, é evidente que você já mencionou que é contrária, né, a essa perspectiva, assim, mas Joinville está entrando numa curva, né, de crescimento. Quais seriam as dicas que você poderia nos dar, assim, né, para que a gente pudesse evitar que essas mortes, que essa tendência crescente de mortes em Joinville se propague, né, e a gente fique mais parecido com uma Milão do que com a Joinville de um mês atrás, que a gente tinha um controle da curva e agora a gente perdeu o controle. Bem, eu acho que assim, primeiro, a vida não se negocia, a vida é inegociável. E aí, a partir do momento que a gente começa a internalizar que a minha vida é inegociável, eu preciso me manter viva. Eu, enquanto cidadão, eu, enquanto pessoa, eu preciso garantir a minha vida e a vida dos meus familiares. E tem sido recorrente as mães que têm dito que se voltar à escola, elas não vão encaminhar os filhos, e que se os filhos perderem o ano, elas vão retomar de outro jeito. Eu acho que tem uma certa consciência. Agora, a gente precisa ter um Estado forte, a gente precisa ter um Estado que atue, que desenvolva políticas e que pense nas pessoas. A gente não pode ter um Estado que é anti-isolamento.
que é o que o prefeito de Joinville está propondo, porque isso é política de eugenia contra a população vulnerável. A gente precisa ter um Estado que atue e que desenvolva ações. E Joinville, tá, é a maior cidade do Estado, tem a maior população do Estado, perdão, tem a maior população do Estado. Eu acho que teve uma preocupação muito grande com o respirador, com o hospital, eu acho que tem que ter, não estou negando isso, mas tem que ter uma preocupação com a população lá na sua casa. A visitação e os testes, a gente tem que testar. Por exemplo, a Índia, o que a Índia fez? Testagem em massa. Tem uma cidade da Índia que chama Mumbai, e Mumbai fez o quê? Mumbai mandou todo mundo para casa e passou a testar todo mundo. E eles são 20 milhões de pessoas. E as ações deram certo, porque a partir do momento que você vai testando, você vai separando e vai deixando as pessoas isoladas. Isso é uma ação do Estado. Isso o Estado tem que fazer. E Joinville tem condições de fazer. O prefeito sabe que também, ele sempre disse que dinheiro tinha, faltava gestão. Então, agora que tem dinheiro, precisa fazer a gestão de forma adequada, de forma coerente, cuidando das pessoas lá na sua casa, fazendo teste, promovendo a saúde das pessoas. Então, é isso que tem que ser feito. Estado forte, prefeitura que tem dinheiro, cuida das pessoas. Vida não se negocia, vida se garante. Essas mortes todas, elas foram negligenciadas. Ah, mas as pessoas tinham fatores de risco. Sim, as pessoas tinham fatores de risco, mas o vírus e o processo de adoecimento desse vírus já era conhecido, então as medidas poderiam ter sido antecipadas. E a gente não pode deixar a pessoa se contaminar, a gente tem que proteger, a gente tem que cuidar. Esse é o papel da prefeitura, esse é o papel da Secretaria de Saúde, e esse é o papel do gestor público, mas gestor público que se preocupa com a saúde das pessoas e com a vida das pessoas, não com o gestor público que se preocupa com as benesses que tem que garantir aos empresários. Tanto que o prefeito dele, ele é tão preocupado com isso, que ele entrou na justiça para garantir o transporte coletivo. Quem estava por trás desse interesse? Não era a vida das pessoas. E a vida das pessoas tem que estar em primeiro lugar. É isso que eu defendo, é isso que eu... Até o meu último dia, até meu último suspiro, eu vou fazer isso. E até o meu último dia de vida, eu vou fazer a defesa do SUS, do sistema público, universal, que defende as pessoas, o sistema que garante universalidade, que garante equidade, que garante a integralidade no cuidado. Então, esse sistema, ele está em todo o nosso país. A atenção primária em Joinville, ela está 100% instalada. Então, é preciso que se dê condições para os trabalhadores da atenção primária desenvolver as suas ações, desenvolver o que precisa nessa pandemia e também dar segurança para que esses profissionais tenham condições de fazer o cuidado no domicílio das pessoas. Tá? Eu acho que, cada vez mais, nós temos que lutar para que o SUS exista. Eu nunca tive plano de saúde e sou contrária aos planos de saúde, porque se nós não tivéssemos permitido, lá na Lei 8.080, que os planos de saúde ou a iniciativa privada fosse complementar o SUS, quando este não desse conta do serviço, nós teríamos um SUS para todos, teríamos um sistema único, eficaz, eficiente e efetivo. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo. Olha, Antônio, você trouxe um debate que para a gente é muito caro, né? A importância do Estado na vida das pessoas, né? Quanto o mercado é muito engraçado, porque o mercado ele pede menos Estado quando o mercado não está em crise, né? Quando o mercado está em crise, ele pede para o Estado salvar o mercado. Aliás, o governo federal destinou mais de R$1 trilhão para os bancos agora para fazer ajuda
para fazer girar a economia, os bancos parece que não distribuíram, não criaram políticas de empréstimo, estão com esse dinheiro guardado, né, como um banco, né, fazendo o dinheiro dar lucro em vez de salvar vidas. Então, muito importante você trazer essa coisa do Estado forte, né, do Estado forte. A Bolsa de Valores não garante a comida das pessoas. E o Estado tem que ser forte para garantir, nesse momento, onde você tem um Estado atuante, você tem um número de mortes menores. Nesse momento, onde você tem um Estado forte, você tem a solidariedade, porque a gente precisa pautar a solidariedade. E essa pandemia veio também e está fazendo a gente ficar dentro de casa, e a gente tem que pensar na vida. Como vai ser o normal daqui para frente? Que normal vai ser este que nós vamos viver? Então, como que vai ser a minha solidariedade com os meus colegas, com os meus companheiros da rua, com as pessoas que eu vou conviver? Né? Nós vamos continuar nesse desenfreados. As máscaras, que é um EPI, virou uma coisa fashion. O mercado já se apropriou, já está tendo desfile de máscara. Que isso? É a vida das pessoas sendo negociada? Não, a gente quer solidariedade, a gente quer compaixão, a gente quer respeito. E a gente quer Estado forte, sim, Estado que cuide das pessoas. Desculpa, pode terminar. E aí, nós do movimento sindical, acho que a Jane, a Nilda, né, que estão na frente dos movimentos, que estão batendo de frente, é isso que a gente não negocia, né, Jane? A gente não negocia a vida das pessoas, a gente não negocia a gente não tem como negociar a vida das pessoas que estão na porta dos hospitais. Nós não podemos fazer isso. E o prefeito deve responder por essas vidas, tá? Os gestores devem responder por essas vidas ceifadas antes da hora. Eu queria já aproveitar para falar o seguinte, nós temos, só para dar um recadinho, nós temos mais de 100 pessoas assistindo aqui na página do comitê, né? E tem alguns sindicatos algumas entidades sindicais e movimentos que estão retransmitindo. Então, a gente queria também agradecer os parceiros e parceiras que estão retransmitindo esta nossa primeira live, de outras que provavelmente nós vamos fazer para abrir o debate. E lembrar que sindicato, que Estado forte precisa de trabalhadores e trabalhadoras, né? Valorizados, né? E atuantes e protegidos, né? As trabalhadoras da saúde, da educação, da assistência social, que também, neste momento, estão na frente lidando, né, Jane? Então, eu queria que falasse um pouquinho disso para a gente, como é que você está vendo isso, né? Estão na linha de frente. Então, eu acho que essa solidariedade, né, esse comitê solidário, juntando aí várias entidades, ela tem também esse papel, né, de levar a discussão, de fazer a discussão com a sociedade, como a Antônia trouxe aqui, né, a importância do Sistema Único de Saúde, a importância de um sistema que só o Brasil tem, e a classe trabalhadora precisa compreender e se apropriar disso, né, que lhe pertence, e compreender a importância do Sistema Único de Saúde. Porque se não fosse o Sistema Único de Saúde, se não fosse o hospital público, o posto de saúde público, o PA público, para onde que a população iria correr para ser socorrido nesse momento de pandemia? Então, nós temos no Brasil esse sistema que, é claro, nós pagamos, né, através dos impostos, né, a nossa contribuição, a contribuição da classe trabalhadora é feita, né, contribuição financeira, mas essa organização do Sistema Único de Saúde, não só hoje, sempre foi importante, né, a escola pública, a assistência social, enfim, o serviço público, a utilidade, a importância do serviço público na vida da classe trabalhadora, da juventude, é essencial. E nesse momento de pandemia, principalmente nos serviços essenciais, ele é indispensável,
porque se a situação está difícil, né, hoje, no sentido da pandemia se alastrar, né, do contágio crescer, do número de mortes a cada dia ampliar, se não fosse o SUS, se não fosse o Sistema Único de Saúde, se não fosse o serviço público, nós teríamos aí, com certeza, um outro quadro de contágio e de mortes no Brasil. E aí também passa pela questão da valorização do respeito a estes servidores, né, por parte da gestão pública, desses servidores que estão na linha de frente. E aí, quando a gente fala de respeito, a gente quer, e vem, o Sinseg vem, o Sindsaúde também, lutando desde o início da pandemia, para que a gente tenha condições para que esses trabalhadores do serviço essencial possam ter a sua saúde e a sua vida assegurados. Lutamos, tivemos que brigar, o que deveria ser uma ação imediata, né, do governo, mas tivemos que brigar, tivemos que exigir do governo que ele colocasse em isolamento social os servidores que pertencem ao grupo de risco, para que ele colocasse equipamentos de proteção individual imediatamente. Tivemos várias situações dentro do Hospital São José que não condiziam com as necessidades, né, para evitar o contágio dos servidores. Também estamos aí numa briga, numa luta, para que esses trabalhadores que estão atendendo no serviço essencial tenham a garantia de 40% de insalubridade, que é o grau máximo, né? Não é a insalubridade que vai garantir que esses servidores não acabem pegando o vírus, mas ele ajuda financeiramente, evita que os trabalhadores façam horas extras, né? Horas, um acúmulo de carga. É uma luta também que a gente vem desde, né, há mais de 1 ano e meio, fazendo através da gestão do Sinseg, para que haja concurso público, para que a gente possa ter um atendimento de qualidade em todos os setores do serviço público de Joinville e da região. Então, é uma situação que, nesse momento, como disse a Antônia, de solidariedade, a gente precisa compreender a situação, se solidarizar, e esse ato, esta formação do Comitê Solidário de Joinville também tem esse viés, também tem esse papel, que é cobrar das autoridades, cobrar dos governos, que eles tenham e coloquem em prática políticas que assegurem a população, que assegurem os trabalhadores que estão aí na frente, atendendo a população no Sistema Único de Saúde, nos hospitais, nos PAs, nos postos de saúde, na assistência social também, né? Então, a nossa luta, nesse momento, se coletivizou para ficar mais forte, para nos fortalecermos, para darmos as mãos, né? Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, numa luta que não é só para mim, que não é só para minha família, mas que é também para o próximo. Nos solidarizamos com a morte, né, do companheiro do Hospital Regional, da companheira da Unimed, e lutamos para que não mais ocorram mortes nem de trabalhadores da saúde, do serviço público e de nenhuma pessoa, porque todas as vidas importam. Obrigado, Jane. Na lógica de que todas as vidas importam, nós temos os dados oficiais de 20 óbitos em Joinville, mas existe pela Covid, né? Mas o próprio prefeito admitiu que os dados de contágio são subnotificados, ele deu a informação de uma probabilidade de 10 vezes mais, portanto, temos, né, uma quantidade maior, e se os dados de contágio estão subnotificados, é provável que os dados de morte também estejam. Há dados nacionais que estão relacionando as mortes por síndrome respiratória aguda grave vinculadas à Covid, que não estão sendo investigados,
e outros de infarto do miocárdio e outras comorbidades, que o vírus está presente, não só no pulmão, mas também no coração e outros órgãos quando se dá conta, né, deste óbito. Tu podia falar um pouquinho para a gente, Nilda, assim, como é que tu vê essa questão da subnotificação, da ausência de informação, inclusive, propriamente e particularmente para o servidor da saúde, que olha esses dados e parece, nossa, só tem 20, mas aqui no hospital o negócio está uma loucura, né? As coisas estão ocorrendo, já não tem mais UTI, o respirador está faltando. Como é que tu vê isso, essa questão da informação para o trabalhador e para o trabalhador da saúde, mas também para a sociedade? Está sem sono. Então, felizmente, ainda nós não temos... Entendeu? A gente ainda não tem esse desespero todo aqui em Joinville ainda. Eu acho que isso cabe às medidas de isolamento lá do começo, né, da pandemia. O que a gente vê é diariamente uma crescente nesses casos. A gente sabe que tem 422 casos confirmados em Joinville, mas a subnotificação, gente, é muito maior que isso. Tem muito mais gente que isso contaminado. As pessoas vão até o hospital, se tem alguns sintomas, elas são afastadas para ficar em casa e não é feito o teste. Então, a gente, para ter esses números reais, precisa ter testagem. Os próprios profissionais da saúde têm dificuldade em fazer a testagem. Todo o pessoal da saúde que está na linha de frente do enfrentamento à Covid e todos os profissionais que estão dentro do hospital precisam ser testados. A Prefeitura de Joinville falou que daqui a 1 ou 2 semanas vai ser começado a ser feitos testes, mas a gente sabe que não tem um número suficiente, que vai ser feito por amostragem, tem uma preferência para os profissionais da saúde do município, os profissionais da saúde do estado não estão relacionados nessa prioridade, sendo que o regional não é referência, mas nós temos óbitos de servidor lá dentro já, nós temos vários casos lá dentro, então eu acho que a população precisa cobrar da prefeitura essa testagem em massa das pessoas. A Antônia foi muito feliz na fala dela ali, né, Antônia? É isso que vai fazer a gente ter o controle dessa pandemia, porque você vai pegar essa pessoa que testou positivo, tu vai deixar ela em casa, ela vai sair em casa, ela vai pegar a imunidade dela, ela não vai sair contaminando os outros, entende? Essa é uma forma de nós erradicar a doença aqui. Se não tiver quem transmita a doença, não tem de onde os outros pegar. Então, tu testa as pessoas, deixa elas em casa se cuidando, quando elas voltar para a comunidade, elas não vão botar em risco as outras pessoas, né? Então, essa tem que ser a política. Não é uma política de contaminar todo mundo. Até de ser descoberta uma vacina, a gente precisa cuidar das pessoas, e o teste em massa é o modo de cuidar das pessoas. Isola quem está contaminado e deixa quem está, né, quem não está contaminado não correr esse risco de pegar essa doença, de deixar os hospitais superlotados, de colocar em risco as vidas do trabalhador que está na linha de frente, porque a carga viral dos trabalhadores que é muito maior. O servidor que foi a óbito ali, o Miro, nosso colega de profissão, ele não era do grupo de risco. Então, não dá para dizer que vai morrer quem é do grupo de risco, porque não é isso que acontece. Os profissionais da saúde, se for ver em todo mundo, são os profissionais que mais morrem. Por quê? Porque estão expostos ali diariamente. A gente não está conseguindo afastar os nossos servidores do grupo de risco da linha de frente, como a Jane falou, tem o problema no município, tem o mesmo problema no estado, os sindicatos têm que estar fazendo uma briga aí, inclusive com ações judiciais, para exigir o afastamento, e o judiciário saiu uma liminar na semana passada, que, assim, eu acho que fere a gente muito, porque disse que, não, o trabalhador da saúde, ele é do grupo de risco, mas nesse momento ele não pode ficar afastado, porque a população precisa de atendimento. Então, assim, a vida das pessoas tem que ser defendida. Isso não está acontecendo. Então, eu acho que nós temos que exigir a testagem em massa, nós precisamos exigir contratação de profissionais para a área da saúde, porque se acontecer o que a gente está esperando, e é o que todos os números indicam, vai faltar o trabalhador da saúde para fazer esse atendimento da população, e aí não adianta a gente chorar e reclamar depois que aconteceu um negócio. Tem como prevenir. O Brasil, ele está numa... Eu acho que eu considero isso uma vantagem, porque nós já temos exemplos de vários outros países que chegaram na curva, né? Chegaram no ápice da pandemia. E
temos os exemplos deles lá, que temos que seguir o que funcionou na China, o que funcionou nos outros países, né, e trazer esse exemplo para nós aqui. O governo do estado fez uma MP essa semana, dando uma gratificação para os médicos que atuam no Covid e em todas as outras áreas, e deixou metade, bem mais que a metade dos servidores da saúde do estado fora dessa gratificação. A gente não quer dinheiro, eu acho que dinheiro nesse momento é um reconhecimento necessário, sim, mas que sejam não só para quem está trabalhando na UTI ou só no PS, porque, como eu falei antes, muitas pessoas sobem sem os sintomas, vão para o setor e depois apresentam o positivo, né, para o Covid, e aí que vão para uma UTI ou que vão para um setor de Covid. Então, todos os trabalhadores da linha de frente estão correndo risco, não tem nada que justifique uma gratificação só para quem está no pronto-socorro ou na UTI. Isso é um desrespeito, né, aos trabalhadores que estão aí na saúde. Então, eu acho que cabe a nós cobrar, quanto sindicato, o direito do trabalhador, exigir as medidas de proteção à saúde da população, que nós tenhamos condições de atender essa população com dignidade. Um outro problema que eu acho que a gente tem que brigar pela revogação da emenda 95, né, que congela os investimentos em saúde por 20 anos, no meio de uma pandemia, isso, e lá na frente a gente sabe o que significa. O SUS não funcionando significa morte, e significa morte da nossa população. Então, nós não podemos aceitar isso, né? E vamos continuar brigando aí para que isso mude, e a gente precisa que a população tenha esse conhecimento no dia a dia, para que a população possa cobrar dos governantes também a melhor forma de lidar com essa pandemia, né? E acho que aqui ninguém está querendo se botar em risco. Não, vamos ser... vamos colocar a nossa vida em risco, vai morrer só 6 mil, então vamos abrir a economia para a gente não ter esse problema. Se for para morrer 6 mil, quem vai ser esses 6 mil? Quem consegue escolher? Ou diz, não, pode ser alguém da minha família, é do grupo de risco, então alguém do grupo de risco da minha família pode ir? Não pode, né, gente? Vida é vida de todo mundo. Muito bem, Nilda. Deixa eu só fazer mais um comentário. Está aumentando a nossa audiência. Inclusive, nós temos a deputada estadual Luciana Caminati, que fez aqui um comentário. Já foi passado aqui, eu não vou ler. Né, que a gente quer agradecer a deputada por participar, inclusive ela que é da bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado. A Evelyn fez uma pergunta aqui sobre as notificações, a Enilda já deu uma resposta. Eu depois queria que a Antônia comentasse o seguinte: o prefeito tem anunciado que vão fazer 60 mil testes, né? Aliás, na mesma entrevista, isso dá dá 10%, pouco mais de 10% da população de Joinville, se a gente considerar 590 mil pessoas habitantes nessa cidade, né? Uma pergunta para a Antônia é o seguinte: testar 10% nos dá garantia de fazer o isolamento seletivo? Esta é uma pergunta. E tem uma outra, que é da Ingrid, que fez para a gente aqui, que seria quais são os obstáculos para testagem em massa, né? Se esses obstáculos existem, se existem, qual seria a abordagem mais correta para lidar com eles, né? Com esses obstáculos. Então, eu entrego para ti, Antônio, essas duas indagações. Dizer assim, nós já estamos 55 minutos, né? Aqui nessa live, que está muito boa, né? O pessoal está comentando aqui, está com uma audiência muito legal, mas a gente podia ir caminhando, vamos dizer assim, para que a gente termine neste auge, e já contabilizando a necessidade de uma próxima para continuar esse debate, né? E elucidar para a sociedade de Joinville as questões que o governo municipal não, e o governo estadual, e menos ainda o federal, né, nos trazem de elucidação sobre este tema. Ao contrário, né, tem nos trazido muitas notícias que não coadunam com a verdade. Então, Antônia, está contigo. Respondendo para a Ingrid, eu sou defensora da testagem em massa. E quando eu falo testagem em massa, eu estou falando da maioria da população. E Joinville é um município que tem condições de fazer testagem em massa, sim. Precisa comprar teste. E o município tem condições de comprar os seus testes, sim. Muitos outros municípios estão comprando.
Muitos outros municípios também estão fazendo parcerias com laboratórios, estão conseguindo testagem e estão testando. O consórcio, talvez precisa um pouco de aula com o consórcio do Nordeste, tá? Eles têm várias formas de contrato e várias formas de conseguir isso, e é possível. Eu defendo a testagem em massa. E os obstáculos, então, eu acredito que sejam políticos, Ingrid. E, claro, a partir do momento que você testa e você conhece a sua população, você consegue adotar as medidas necessárias de acordo com a semana sanitária. Aqui em Concórdia e em Chapecó, os prefeitos estão bancando essas testagens e elas estão acontecendo. Hoje de manhã, eu vi em São Paulo, eles fizeram uma testagem de 4 horas e encontraram testagem rápida, 85 pessoas com resultado positivo. O que significa isso? Essas pessoas eram como eu, você, que estamos aqui conversando e, de repente, entramos no nosso carro, íamos no supermercado e passamos no local onde estava se fazendo o teste, esperamos 15 minutos e depois recebemos o resultado e o resultado era positivo. Então, de novo, eu estou dizendo que precisa testar as pessoas precisam saber como elas estão e fazer o repouso, fazer a prevenção necessária dos 14 dias, como manda o Manual da Organização Mundial de Saúde. Nós, já como estamos terminando, eu já vou encerrando a minha fala, dizendo que nós precisamos ouvir mais a ciência e menos a política. E quando eu falo da política, é da política negacionista, negacionista do vírus, negacionista da solidariedade, negando a compaixão, que nega o nosso direito de viver. Então, eu desejo a todos um grande direito de viver. E a vida nós não negociamos. Se nós não negociamos, nós queremos cada dia um Estado mais forte, mais solidário e mais protetivo. Muito bonito, viu, Antônia, essa fala da solidariedade, do Estado protetor, né? E a gente precisa fortalecer o Estado, e a gente acha que tem condição de fortalecer, né? A gente tem dito que não falta dinheiro, o dinheiro está nas mãos erradas, está na mão dos bancos, está na mão de quem tem, né? Das famílias mais ricas que concentram mais de 30% do PIB do país, e são poucas famílias que concentram mais de 30% do PIB do Brasil. Para a gente poder construir saídas sociais, eu queria, Jane, o que tu acha? Quer dizer, o que tu acha não, eu sei que o sindicato tem uma posição, os movimentos sociais têm uma posição, tu mencionou da emenda constitucional 95, né? O que mais a gente podia falar, assim, para construir saídas? Não sei se a Jane deu uma parada ali. Não está com problema. E, Nilda, você quer falar um pouquinho? Daqui a pouco a Jane vai retornar. Nós estamos falando o seguinte, a gente estava falando de tem que ter um Estado forte, né? Tem que ter... o Estado forte precisa ter condições para ser forte. Condições evidentes que são condições materiais. Você mesma mencionou a questão de revogar a emenda constitucional 95. Que outras medidas mais nós poderíamos construir assim para ter um Estado forte? Eu acho que a Antônia fez uma fala muito, muito bonita ali, né, Antônia? O Estado, ele precisa pensar nas pessoas, né? É para isso que o Estado existe. Se não fosse para isso, não precisava de Estado, cada um pensa em si, né? E como que se cuida das pessoas? Precisa ter um SUS de qualidade. Então, a emenda constitucional 95 tem que ser derrubada, o SUS tem que ser prioridade, tem que vir dinheiro para o SUS. Da onde que vem esse dinheiro? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta para as pessoas, né? Então, assim, a nossa a tributação é muito errada, se a gente for ver, os pequenos pagam mais e os grandes pagam menos, então isso tem que mudar, essa política de tributação tem que ser mudada, tem que taxar as grandes fortunas, sim, precisa, né, ser feito um projeto referente a isso.
O que mais que a gente tem? A população tem que cobrar isso, essa política que pense nas pessoas. E é isso que não está acontecendo. Cada vez mais nós temos a política de que a economia se regula, de que o neoliberalismo em si, que é pregado muito por esse governo aí, né, é uma coisa que a gente sabe que não funciona. O capitalismo está dando várias demonstrações aí de que não dá para a gente depender do privado. Porque quando a gente depende do privado, num momento como esse, quem que está dando conta do Covid? É o SUS, né? É o dinheiro público que está ali sendo investido para salvar a vida das pessoas. Nós temos que falar em dívida pública, né? Nós temos que falar em auditoria de dívida pública. O nosso PIB, em sua grande maioria, vai para pagar a dívida pública. E tem muito a ver com a empresa privada que perdeu o seu capital e o ente público é obrigado a socorrer, né? E quem fala sobre isso? Não é discutido isso. Então, a gente tem que falar em auditoria pública, da dívida pública. Nós temos que ver o quanto que a gente deve mesmo, se com o tanto de juro que a gente já pagou até hoje, essa dívida já não foi sanada, mas parece que se tu fala em dívida pública, isso é um monstro, né? É meio que proibido de falar, existe um receio de falar nisso, porque tu vai entrar em confronto com os grandes interesses políticos aí. Mas a gente vai chegar uma hora que vai ter que falar nisso, né? Então, a gente já está finalizando, o Márcio falou ali, né? Mas eu acho que os caminhos são esses, sabe? Pensar nas pessoas, pensar que o Estado precisa cuidar das pessoas, pensar que nós precisamos fortalecer o SUS, gente. O SUS é nosso. Quando eu vejo alguém falar mal do SUS, me dói no coração, sabe? Porque quantas pessoas o SUS atende? Né? São muitas pessoas, e com serviço de qualidade, sim, e quando não tem o serviço de qualidade, a culpa não é de quem está ali na porta de recepção, a culpa é dos governantes que não direcionam direito essas verbas, e gerando no dia a dia de quem está ali atendendo as pessoas, uma dificuldade de fazer esse atendimento, sabe? A gente, às vezes, não tem o mínimo para prestar um atendimento, gente. Nós temos que um servidor atender 10, 12 pessoas, 8, 9, sabe? Dependendo do grau de gravidade dessas pessoas, né? Então, não tem mesmo como dar um atendimento de qualidade. Então, eu acho que o caminho é esse, assim, precisa brigar pela testagem ampla das pessoas, né? Não é essa imunidade que eles querem, que a gente quer. Não, a gente quer outro tipo de imunidade, né, Antônia? A gente quer que as pessoas sejam testadas, que fiquem em casa, que não contaminem outras pessoas, para que a gente consiga um proteger o outro, né? Eu acho que é isso, assim, defender o SUS, usar máscara é respeitar o outro, sabe? Tem muita gente que tu diz, fala de usar máscara, não, isso não é necessário, não, usar máscara é respeito a mim e a quem está do meu lado, então a gente precisa usar máscara, a gente precisa lavar as mãos diariamente, né, são cuidados simples, mas que vão fazer a grande diferença, e nós precisamos cobrar a mudança da ideia do prefeito, a gente como população, eu tenho filhas, eu não quero que elas vão para a escola, porque eu sei que elas vão estar correndo risco lá. Como é que tu vai controlar 30, 40 alunos numa sala de aula? Isso é muita irresponsabilidade. Então, nós temos que cobrar que não seja feito isso. Pela sua colaboração, vou passar para a Jane. Quando a Jane saiu, voltou, obrigado por ter conseguido voltar, né, Jane? A gente passa por esses momentos aqui. E a pergunta para ti naquela circunstância foi sobre como é que a gente faz o Estado ser forte, né? E da onde a gente consegue tirar esta condição para deixar um Estado que garanta o direito à vida das pessoas, né? Queria que tu comentasse um pouquinho para a gente essa ideia. Então, eu acho que, desculpem, acho que veio a falha tecnológica acometeu aqui em casa. A primeira live que eu faço em casa, então a gente vai testando. E talvez até os cachorros latindo ali no fundo eram os meus, mas faz parte, né? Eu acho que tem mais, aqui em casa tem mais bicho do que gente. Mas, enfim, eu acho que a Enilda colocou muito bem
a respeito da EC 95, né, a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos aí o investimento no serviço público. Então, a gente precisa aí lutar e de lá para cá, né, desde o governo Temer para cá, a classe trabalhadora vem sofrendo com projetos de lei, com emenda constitucional, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que vai aí intensificando a retirada de direitos da classe trabalhadora. E agora, nesse momento de pandemia, o governo federal, com a desculpa, né, de investir no combate da pandemia, ele congela até dezembro de 2021 o salário dos servidores públicos, né, das 3 esferas, federal, estadual e municipal, deixando de lado ali, né, apenas alguns setores do serviço público. Então, eu acho que como fazer, na verdade, vem na contramão de tudo o que a gente precisa agora, né? O servidor lá na linha de frente atendendo com a garantia de que o salário dele, né, vai chegar, com a garantia de que o salário que ele vai poder em casa comprar comida, comprar alimento e se manter e manter a sua família. Então, acho que a gente precisa nesse momento, não só lutar contra a pandemia da Covid-19, mas também lutar contra esses projetos de lei, esses ataques aos direitos da classe trabalhadora. Né? A gente está vivendo aí momentos muito difíceis por conta da pandemia, mas também estamos aí vivendo momentos difíceis e que se intensificam com um projeto do governo federal que retira direitos da classe trabalhadora. Então, a revogação da Emenda Constitucional 95, que congela investimento no serviço público, ela é necessária. Né? A revogação da reforma trabalhista, a revogação da terceirização, que a gente vê aí, né, na terceirização, além da precarização do salário, do trabalho, também um aumento de acidentes, né, principalmente na iniciativa privada, dentro das fábricas, por conta, né, da precarização das condições de trabalho. Então, acho que a gente está vivendo uma situação no Brasil que nos coloca, nos empurra para fazer um enfrentamento, não só a Covid-19, mas também contra a retirada de direitos, né? Contra o congelamento dos salários, contra o congelamento no serviço público. E aqui em Joinville, né, foi colocado ali a questão da Covid-19. Né? Acho que esse comitê solidário, ele tem, novamente, reitero, né, uma função social para além das arrecadações, das ajudas, né, de cesta básica, mas também para fazer a discussão com a sociedade, e discutir com a sociedade o que acomete quando uma companheira ali perguntou, né, o que impede o governo de fazer a testagem massiva na população. Isso impede, essas colocações que eu fiz, a falta de investimento na saúde pública. O serviço público funciona sim, ele precisa de políticas públicas e de governantes que invistam no serviço público, porque é apenas no SUS, reitero a minha fala inicial, é no SUS que a classe trabalhadora vai correr, é no hospital público, é no posto de saúde público que ele vai correr para ser atendido agora em momento de pandemia. E aqui em Joinville nos acomete também uma outra situação que é muito grave, que se agrava cada vez mais, que é a questão da dengue. Né? E a gente precisa também, como a Antônia colocou, né, de políticas do governo municipal no combate à dengue, que não só, né, aí os companheiros, trabalhadores, servidores da dengue falam, olha, se a Covid não matar, a dengue vai matar, porque o combate não está sendo feito
como realmente precisa, e o contágio da dengue vem se intensificando cada vez mais. Então, a gente precisa, urgente, né, de políticas públicas aí e de investimento no serviço público, concurso público, e para combater tanto a Covid-19 quanto a dengue em Joinville. Pessoas, muito obrigado, viu? Eu queria, para a gente fazer esse encerramento, trazer... Existe uma agenda de vários comitês sociais, solidários no Brasil, né? E que o Comitê Popular de Solidariedade de Joinville também se enquadra nesta agenda popular. Entre o cancelamento da emenda constitucional, que já foi aprovado, né? Que é a PEC da morte, né, que retira e congela investimentos em várias áreas do setor público, mas particularmente na área que mais demanda, que é a saúde e educação, onde tem um impacto muito forte. Tá? Mas entre estas outras pautas existe a taxação das grandes fortunas. Quando a gente fala de grande fortuna, nós não estamos falando da padaria, da oficina mecânica, nós não estamos falando do mercadinho, nós estamos falando daquelas famílias que concentram mais de 30% do PIB do país, né? Disso que nós estamos falando, né? Das grandes fortunas. Né? Nós estamos falando de rever e fazer auditoria da dívida pública, isso que a Enilda mencionou aqui, de fazer uma reforma fiscal solidária, né? Uma reforma fiscal em quem tem mais tem que pagar mais mesmo, né? Quem tem menos não tem que pagar, que inverta a lógica, né, fiscal, né? No Brasil se taxa o trabalho e o consumo, não se taxa o lucro. É importante a gente rediscutir isso com a sociedade, para que nada justifica. Nada justifica não ter imposto sobre fortuna do Brasil. O Brasil é um dos únicos países do mundo, salvo o único, que não tem, né, imposto sobre né, fortunas e sobre herança, né, isso que eu queria mencionar, né, a gente não tem aqui, é um valor irrisório que se cobra sobre herança, né? E esta questão do desenvolvimento econômico, do Estado cumprir seu papel de salvar a vida e, salvando vida, desenvolver a economia. Isso significa dar o auxílio emergencial para quem precisa, para que esse cidadão e essa mulher, este homem, este pai de família, esta avó, este avô, possam ficar em casa se protegendo, usando esse dinheiro para poder pagar o seu aluguel, uma parte do seu aluguel, para poder comer, né, para poder fazer consumos de necessidades que não são bens duráveis, e poder gerar um pouco a economia e poder garantir, dar dinheiro para os municípios também, pequenos, né, para que esses municípios possam construir as suas políticas de segurança alimentar para a sua comunidade. Portanto, a gente diz o seguinte, não é que não falta dinheiro no Brasil, o dinheiro está concentrado em mãos, que não é a mão do povo. Né? Então, o comitê ele tem essa função, né? A gente quer fazer esse debate público, né, da proteção sanitária, da proteção à saúde, mas também do papel do Estado. Né? É isso que eu acho que a Covid nos dá essa necessidade de discutir o papel do Estado. Então, eu queria convidar a todos e todas que estão nos assistindo a ingressar com a gente no comitê, a fazer parte deste processo, a entrar nas redes sociais, compartilhar, a se engajar na rede de solidariedade. Né? Nós estamos com a primeira campanha popular solidária, que encerra amanhã, mas nós vamos começar uma segunda campanha na segunda-feira, né? Os sindicatos e as associações aqui de Joinville, engajados no comitê, estão recebendo né, a cesta básica, o apoio, e a gente está entregando nas comunidades. Então, obrigado a todos e todas que participaram com a gente, né? Obrigado ao Alex, que está aqui com a gente, escondidinho aqui, cuidando da parte técnica, né, desse vídeo, dessa live, as organizações que participaram da mobilização, as organizações que estão retransmitindo, né, e estas 3 guerreiras que estão aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento, das suas inquietudes e da sua coragem. Muito obrigado. Tá? Eu queria propor a nós 4 que a gente, e aos demais que estão em casa, se quiser, que a gente está chamando de um abraço, né? Um abraço, que a gente se abraça assim, né? Que a gente faça esse gesto de compaixão e de carinho com quem está nos assistindo e conosco mesmo. Obrigado.